E aí, pessoal, bem-vindos para mais uma aula de física. Quem fala aqui é o professor Felipe e hoje nós vamos começar a estudar o conteúdo relacionado à reta final do nosso ano. Já estamos chegando aí no fim do ano letivo, estamos indo para o fim do quarto bimestre e nós começaremos a ver agora o estudo sobre a ondulatória. Mas antes de nós começarmos com as nossas explicações, convido você a fechar os olhos para que nós possamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui nesse momento dispostos a estudar e aprender mais. Nós estamos chegando aí no final do ano, alguns estão mais apertados nas notas, outros estão mais tranquilos, mas ainda assim pedimos que o Senhor ensine a cada um de nós da melhor forma possível, que o Senhor nos ajude a aprender aquilo que estamos estudando, que o Senhor nos dê inteligência e capacidade para que a gente possa ter um bom aproveitamento dessa aula. Abençoe cada um dos que estão assistindo esse vídeo, esteja no lar de cada um. E é isso que pedimos e agradecemos. Se for a tua vontade, em teu nome, amém. Certo, galera? Então tá. Estudo da ondulatória. Vocês provavelmente vão se lembrar, nisso que eu vou falar aqui, vocês provavelmente vão se lembrar que nós já estudamos isso lá no 9º ano do ensino fundamental. Essa aula de hoje, ela vai ser uma introdução aí do nosso estudo da ondulatória. Vocês vão perceber então que isso aqui a gente já estudou lá atrás, mas é importante nós relembrarmos para a gente poder prosseguir então da melhor forma possível mais para frente aí com conteúdo mais avançado, certo? Bom, quando a gente fala de ondas, a gente pode ter várias classificações para essas ondas, tá? Nós temos 3 tipos de classificações diferentes para ondas, tá? Os 3 tipos principais de classificações. Nós temos a classificação quanto à propagação, quanto à dimensão e quanto à natureza. Quando eu falo na forma de propagação de uma onda, nós temos 2 tipos de propagação. Nós temos as ondas longitudinais e as transversais. Também existem ondas mistas. Depois eu falo para vocês, mas essas ondas aí são muito específicas, tá? A gente vai trabalhar geralmente com as ondas longitudinais e as ondas transversais. O que é uma onda longitudinal? A onda longitudinal é aquela que tem a sua propagação e a sua vibração na mesma direção, certo? Por exemplo, se eu pegar uma mola bem grande, e colocar ela em cima aqui da minha mesa, e eu dar uma empurrada nela assim, bem rápida, o que vai acontecer? Eu vou gerar um pulso nessa mola, eu vou gerar uma onda que vai se propagar e vibrar na mesma direção, que é a direção horizontal, certo? Então eu coloquei aqui uma mola, como se eu estivesse pegando ela aqui, eu estivesse dando uma impulsionada nela para frente. Então você vai perceber que essa onda ela vai se propagar na mesma direção da vibração, certo? Então, as ondas longitudinais, qual que é a característica? E aí o que você pode fazer? Você pode aí pegar o seu caderno, tá? E ir desenhando isso que eu estou desenhando aqui e escrevendo, tá? Você pode anotar então o que eu estou falando aqui. Então, ondas longitudinais, elas têm a sua propagação e a sua vibração na mesma direção, tá certo? Tanto a propagação quanto a vibração são na mesma direção. E as ondas transversais? São aquelas cuja a propagação e a vibração são perpendiculares. Por exemplo, se eu pegar uma corda, eu amarro ela na parede, por exemplo, né? Eu pego a ponta livre dela e chacoalho ela para cima. O que vai acontecer? Nós vamos emitir um pulso, né? Esse pulso de onda, ele vai se propagar na horizontal, né? Então você vai perceber a onda se propagando aí para frente, na horizontal. Só que a vibração, você vai perceber que ela é vertical. Então você vai ter uma vibração nessa direção aqui, ó. Certo? Na direção vertical. Logo, nós temos, nesse caso, uma onda transversal, que tem uma propagação e uma vibração
tem a propagação e a vibração perpendiculares uma à outra, tá certo? Essa é a diferença, então, da classificação quanto à propagação, tá? A forma de propagação. Quando a gente fala da classificação quanto à dimensão ou dimensionalidade, nós temos 3 tipos, tá bom? Nós temos as unidimensionais, as bidimensionais e as tridimensionais. O exemplo de onda unidimensional é o mesmo exemplo que eu dei aqui. É o exemplo da onda na corda, por exemplo, né? Quando você chacoalha a pontinha da corda aqui, você está promovendo a propagação de uma onda unidimensional. Ela se propaga apenas em uma dimensão, ok? Apenas para lá, nessa única dimensão aqui. Quando que você vai ter uma onda bidimensional? Onda bidimensional, um exemplo muito típico, é quando você joga uma pedrinha na superfície de uma piscina ou de um lago que está com água parada, né? Então imagina a piscina, o exemplo mais simples, tá? Você tem a piscina, a água totalmente parada, e você vai lá e joga uma pedra na piscina. O que vai acontecer? Essa pedra vai fazer com que hajam ondinhas, né, se propagando de forma bidimensional, ou seja, na superfície toda da piscina, da água da piscina, naquela superfície ali. Então é uma onda que se propaga bidimensionalmente, tanto no eixo Y quanto no eixo X, tá? 2 dimensões. E uma onda tridimensional? Bom, obviamente é a onda que se propaga nas 3 dimensões. O exemplo mais típico são as ondas sonoras. Por exemplo, se a gente está na sala de aula e eu estou falando de frente para vocês, vocês vão ouvir eu falando absolutamente tudo. Se eu virar de costas para vocês, para os alunos, e continuar falando, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade de ouvir, mas vão continuar ouvindo. Por quê? Porque mesmo que eu esteja falando virado para o quadro e vocês estejam nas minhas costas, vocês vão me ouvir porque o som se propaga tridimensionalmente, nas 3 dimensões. Então, é um exemplo de onda tridimensional. Você tem aqui, ó, as ondas propagando no eixo Y, no eixo X e também no eixo Z. Então a onda se propaga aí nas 3 dimensões. Tá certo? Então aí eu dei exemplos para vocês de ondas, de cada tipo de onda quanto à dimensionalidade. E quanto à natureza, nós temos 2 tipos. Elas podem ser ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que sempre vão necessitar de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som. O som, ele necessita de um meio material para se propagar. Por quê? Porque o som, o que é o som, né? O som é uma onda mecânica, como nós estamos vendo aqui, que faz com que o ar sofra vibrações. Esse aqui é um exemplo bem legal, é quando você pega um alto-falante e coloca uma música bem grave, sabe? Uma música com aquele som bem grave, geralmente aquelas músicas que tem um batidão bem forte, e você fica analisando aquela membrana que tem nessa caixinha de som, enfim, no aparelho de som que você estiver usando. E se tiver aquela membrana, observa bem, coloca um som bem grave e observa essa membrana, ela vai vibrar. Então essa vibração da membrana é a mesma coisa que acontece com o ar. O ar, ele sofre compressões e expansões que vão se propagando. Por isso nós necessitamos então do ar, que é um meio material, para que o som se propague, tá? Olha só que interessante, as ondas mecânicas, elas são ondas longitudinais também, tá? Se a gente for classificar elas quanto à propagação, elas são longitudinais, porque ela se propaga na horizontal e a vibração também é na horizontal. Então elas são ondas mecânicas longitudinais, tá? São as ondas sonoras. Outra coisa curiosa sobre o som é que, como ele necessita de um meio material para se propagar, ele não se propaga no vácuo, ou seja, ele não se propaga no espaço, tá certo? Então, o som não se propaga no espaço. Se você for um dia tiver a oportunidade de ser um astronauta e você lá no espaço tentar, por exemplo, você pega 2 objetos e bate um contra o outro, ou tenta bater palmas, ou fazer qualquer ruído lá no espaço, você vai perceber que não é possível, não existe som no universo. O universo é um eterno silêncio,
ok? Justamente porque devido à ausência de matéria, devido ao vácuo, né? Então não existe som no espaço, tá? Outro tipo de ondas mecânicas, além do som, nós temos, por exemplo, aqui ó, o exemplo que eu dei da onda numa mola, né? Ou da onda numa corda, ou da onda quando uma pedrinha é jogada na superfície de uma piscina. Todos esses tipos de ondas são ondas mecânicas, porque elas necessitam de um meio material para que haja a propagação dessa onda, ok? Agora, outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. E a diferença entre as eletromagnéticas e as mecânicas é que as eletromagnéticas elas não necessitam de um meio material para se propagar, ok? Exemplo de ondas eletromagnéticas, a luz. A luz é uma onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar. Tanto é que ela sai lá do nosso Sol e chega aqui na Terra atravessando o espaço, que é vácuo, né? Então a luz é uma onda que não necessita de um meio material para se propagar. O que mais? Nós temos também as ondas de rádio, né? Que elas são ondas eletromagnéticas. O próprio aparelho de micro-ondas na sua cozinha, ele usa ondas eletromagnéticas. Nós temos o raio-x, nós temos enfim, diversos tipos de raios de ondas eletromagnéticas, e depois eu vou trazendo alguns exemplos práticos para vocês ao longo das aulas, tá certo? Então, as ondas eletromagnéticas, aqui eu até desenhei o exemplo de um campo magnético aqui, de um ímã, né? Então, as ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de meio material para se propagar, tá certo? Então, aqui está a classificação, todas as classificações possíveis que nós vamos estudar ao longo desse bimestre. Tá certo? Ok. Agora, outra coisa importante para a gente estudar são as estruturas que compõem uma onda. Tá? Aqui eu desenhei para vocês mais ou menos uma ondinha, né? Não está muito certinha, está meio torta aí porque eu desenhei à mão, mas o que importa é que eu vou poder explicar para vocês as estruturas da onda. Nós também já vimos isso lá no 9º ano, mas é bom nós relembrarmos. Bom, aqui, olha, sempre que eu tiver a parte mais alta da onda, nós vamos chamar essa parte aqui de crista. Crista, ok? Então, sempre na parte mais alta da onda, nós vamos chamar de crista. Aqui eu tenho uma crista, aqui outra crista, aqui outra crista, ok? A parte mais baixa ali, ó, mais profunda da onda, nós vamos chamar de vale. Okay? Então eu recomendo que você faça o desenho também no seu caderno, tá? Então nós temos aqui o vale, a crista e o vale. Outra coisa, essa reta, essa linha imaginária que nós temos aqui no meio, nós chamamos de nível de equilíbrio, tá? É aquela linha, uma linha imaginária que atravessaria bem no meio da nossa onda, ok? Quando eu pego a medida da minha linha de equilíbrio até uma crista, ou então da minha linha de equilíbrio até um vale, eu tenho aquilo que nós chamamos de amplitude da onda. Ok? Então aqui nós temos a amplitude da onda, certo? Então sempre que você, um exercício perguntar qual que é a amplitude de uma onda, vai ser a medida aqui do nível de equilíbrio até a crista, ou do nível de equilíbrio até o vale, tem que ser a mesma medida, né? Que mais? Ah, claro, muito importante. Comprimento de onda, tá? O comprimento da onda nós chamamos aí pela letrinha grega lambda, é assim que nós vamos nomear o comprimento de onda. Ele é a distância que eu tenho de uma crista até a outra. Então, essa distância aqui, ó, nós chamamos de comprimento de onda, e nós usamos a letrinha lambda, aí, a letrinha grega lambda, para representar. É como se fosse a letra A, só que com um tupetinho aqui, né? Ok? Então, o comprimento de onda sempre vai ser o comprimento aqui, ó, de uma onda completa, né? Você pode medir de uma crista até a outra, ou também pode ser o tamanho que você tem de um vale até o outro, que dá na mesma, tá? Tem que ser a mesma medida, ó, de um vale ao outro. Aqui você tem o comprimento de onda. Ou de, por exemplo, desse ponto aqui, ó, que toca o nosso nível de equilíbrio, até o outro aqui, ó, tá? Aqui a gente também tem um comprimento de onda.
O comprimento de onda é o tamanho que eu tenho de uma onda até antes dela começar a se repetir. Por exemplo, vamos supor que eu vou começar a contar minha onda a partir deste ponto aqui, o ponto inicial, certo? Olha, ela vai subir, chega na crista, vai descer, chega no vale e sobe de novo até chegar novamente ao ponto aqui do nível de equilíbrio. Daqui em diante, você pode perceber que essa onda começa a se repetir. Então, ó, aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho outra onda e assim por diante. E isso aqui é o que eu chamo de comprimento de onda. Então você pode medir desse ponto até esse ponto, de uma crista até a outra crista, ou de um vale até o outro vale. Tudo isso tem que ter a mesma medida, tá? Que é a medida do comprimento de onda. É o comprimento que uma onda tem. Beleza? Bom, essas são as estruturas de uma onda, ok? Agora, outra informação importante, ok? Para nós nos atentarmos aqui, que é o início do equacionamento que nós vamos usar aqui durante os cálculos relacionados à ondulatória, ok? Que nós também já estudamos. Primeira coisa que os cálculos relacionados à ondulatória vão exigir da gente é que a gente saiba como calcular a frequência de uma onda. E como que eu calculo a frequência de uma onda? Através da seguinte equação. Ó, a frequência da onda é igual a n sobre ΔT. O que é o n? N é o número de oscilações, ok? Então, por exemplo, olha só, aqui, vou repetir, ó, daqui até aqui eu tenho uma onda, ou seja, uma oscilação. Daqui até aqui eu tenho outra onda, ou seja, outra oscilação. Então, por exemplo, esquece essa partezinha aqui, ó. Daqui até aqui, quantas oscilações eu tenho? Eu tenho 2 oscilações, tá certo? Então, N equivale ao número de oscilações. Número de oscilações, ok? Então vai fazendo isso também, ó. Escreve a equação e vai puxando a setinha para escrever aí o que é cada coisa, tá? O nosso ΔT, você com certeza já deve saber, é o intervalo de tempo que demorou para que essas oscilações acontecessem, né? Então vamos colocar aqui, ó, tempo, ok? Então isso aqui é o nosso tempo. Vamos já colocar as nossas unidades de medida. Gente, ó, número de oscilações é o número de oscilações, não tem unidade de medida nenhuma, tá? Agora, tempo, a unidade de medida nós vamos usar sempre aqui, ó, o segundo, tá? Então, tempo vai estar em segundos. Quase sempre, na verdade, né? Nós podemos trabalhar com tempo aqui também em outra unidade de medida que eu já vou dizer para vocês. Se o nosso tempo está em segundos, a nossa frequência ela vai ser medida. Aqui você pode até escrever, né? Ó, frequência. E a unidade de medida da frequência, se o tempo está em segundos, é Hertz. Nada disso é novidade para vocês já estudaram isso antes, tá bom? Então, quando o seu tempo está em segundos, a frequência é medida em Hertz, beleza? Agora, pode ser que você tenha que calcular a frequência não em Hertz, mas em RPM. O que é RPM? RPM, ó, RPM é outra unidade de medida possível. RPM significa rotações por minuto. Onde que a gente usa muito isso? No velocímetro do carro, por exemplo. Lá ele mede a frequência de rotação do motor em RPM. Então, o RPM nada mais é do que a frequência quando eu uso o tempo em minutos. Então, se eu quiser calcular a minha frequência em RPM, basta eu usar o tempo na unidade de medida dos minutos. Ok? Então, quando o seu tempo está em minutos, a frequência estará em RPM. Quando o seu tempo está em segundos, a frequência estará em Hertz. E se o exercício já me deu a frequência em RPM e eu quiser transformar direto para Hertz? Ou se ele já me deu a frequência em Hertz e eu quiser transformar direto para RPM? Existe alguma forma de converter? Existe sim. Olha só. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o RPM e os Hertz.
ok? Como que eu faço para transformar? Olha, sempre que eu quiser passar de RPM para Hertz, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor da frequência em RPM por, já ia errar aqui, ó, por 60. Então você vai dividir por 60, ok? Quando você quiser passar de Hertz para RPM, obviamente você vai fazer o quê? Multiplicar por 60, ok? Então, para passar de um para o outro, você vai usar essa regrinha aqui, beleza? O que mais? Olha, outra coisa importante é a gente entender o conceito de período. O que é o período? Período é o tempo que demora para que haja uma oscilação completa, ok? Período, e é bom que você anote, período é o que a gente chama de T maiúsculo, tá? É um T maiúsculo. Período é o tempo que demora para que haja uma oscilação completa. O período nós calculamos através desta equação. Ou seja, período nada mais é do que o inverso da frequência, ok? Se a frequência, por exemplo, deu 10 Hz, o seu período é 1 sobre 10, ou seja, 0,1 segundos, ok? Então, a unidade de medida do período é segundos, tá? Ou então, se a sua frequência estiver em RPM, qual vai ser a unidade de medida do período? Exatamente, minutos. Tá certo? Vai estar em minutos. Tá? Então, de novo, período é o tempo que demora para que haja uma oscilação completa da nossa onda. E aí tem uma outra equação que correlaciona... Bom, ela é muito similar a essa equação do período, tá? Na verdade, o que ela diz? Ela diz que se o período é igual a 1 sobre f, matematicamente eu também posso dizer que f é igual a 1 sobre t, sobre o período. Então, essa equação aqui e essa equação aqui, na verdade, são a mesma equação, tá? Mas elas nos permitem calcular, olha, se eu tenho período, eu consigo calcular a frequência, se eu tenho frequência, eu consigo calcular o período tranquilamente, tá? Então essa equação aqui, ó, essas duas equações correlacionam período com frequência. Essa equação aqui eu uso para calcular frequência se eu não tiver o período. Então se eu tiver, por exemplo, o número de oscilações e o tempo que demora para que essas oscilações aconteçam, eu consigo calcular a frequência através desta equação aqui. Beleza, galera? Por último, para encerrar essa aula, tendo já entendido todo esse conceito, aí a gente vai para a equação fundamental da onda, tá? A equação fundamental da onda diz que a velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Aqui está a equação fundamental das ondas, beleza? Essa equação nós vamos usar muito ainda em exercícios, tá, galera? Então não se esqueçam dela. Essa equação me permite calcular, então, a velocidade de propagação de uma onda, fazendo o quê? Multiplicando o comprimento de onda pela frequência, que nós já aprendemos a calcular. Então, sempre que você tiver o comprimento de onda e a frequência, você consegue calcular a velocidade de propagação de uma onda, tá? Essa equação, ela é conhecida como equação fundamental da onda, tá certo? Pessoal, o que eu queria falar na aula de hoje era isso, por enquanto, é uma aula introdutória para a gente relembrar aquilo que nós já estudamos. Mais para frente a gente vai entrar mais a fundo nisso aqui e fazer alguns exercícios práticos, tá bom? Então, obrigado por assistirem a aula, valeu, falou e até a próxima!